Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa conversa de coaching. E essa semana eu estou conversando com vocês sobre processos de vendas, né? E nós temos conversado, né? Eu tenho conversado com vocês que a venda de processos de coaching, de processos de desenvolvimento, quando nós estamos falando de líderes e empresas, é uma venda diferente. Ela é uma venda relacional. O que sustenta a venda, o que faz a venda acontecer é o seu embasamento técnico, porque a sua argumentação ela é técnica, e o relacionamento, a conexão que você consegue estabelecer com a empresa, certo? E ontem eu conversei aqui com vocês, né, que nós temos 4 passos para um processo perfeito de vendas, né? Quais são esses 4 passos? O primeiro passo é você precisa ter estratégias de atração. Então, o primeiro passo é atrair o seu cliente ideal, atrair o cliente que está no momento de compra adequado. O segundo passo é você dominar as estratégias de negociação. E aqui entendendo que toda negociação ela é relacional, certo? O terceiro passo são as estratégias de conversão, que são as propostas diferenciadas. Quer dizer, de nada adianta você atrair o cliente certo, você fazer uma bela reunião de negociação. Se você não souber fazer propostas diferenciadas, você não vai converter. Ontem eu comentei aqui, né, que uma coach me disse exatamente isso. Liana, como é que eu faço, né? Como é que a gente faz quando o cliente pede 3 orçamentos para 3 empresas diferentes e ele diz que a sua proposta é a mais cara, né? Aqui, com certeza, há um problema de conversão nas estratégias de proposta. Se você não sabe elaborar propostas diferenciadas, você vai ser comparado no mercado, sim. E aí a briga vai ser por preço. Muitos coaches me dizem assim, Liana, mas não dá para comparar o meu trabalho com o trabalho do outro. Sim, mas o cliente não sabe disso, né? O cliente não sabe que você é melhor que o outro, né? Porque o outro talvez diga que seja o melhor. Então, você precisa ter estes 4 passos muito bem trabalhados, né? Para que você realmente venda. As empresas estão extremamente carentes, né? Carentes de bons profissionais. O nicho de coaching de liderança é um nicho onde nós temos um menor nível de qualificação, né? Por quê? Porque os coaches, na sua grande maioria, não são preparados para trabalhar com empresas, não sabem trabalhar com empresas, não sabem falar a linguagem das empresas. E qual é o quarto passo, então, né? O primeiro é atração, o segundo é negociação, o terceiro é conversão e o quarto é retenção, né? E ontem foi interessante que na live, né, também teve uma coach que disse, ela disse, Liana, o que acontece, né? O que eu faço quando eu faço um trabalho, tenho um excelente feedback, mas não vendo novos projetos, né? E aí o problema está na retenção, quer dizer, você não está sabendo fazer a estratégia de reuniões de feedback, né? Que é a quarta estratégia que você precisa dominar, porque é muito mais fácil você vender quando você já está dentro do cliente, né? E aí ontem eu brinquei com ela, disse, você está deixando dinheiro na mesa, né? E ela disse, eu não faço reunião de feedback. Se você não faz reuniões de feedback, se você não sabe conduzir uma reunião de feedback, você está perdendo um cliente que está pronto, né? Você está com a faca e o queijo na mão. Mas, claro, você precisa fazer, você precisa saber fazer, ok? E hoje, então, aqui, né, nesta nossa live de hoje, eu quero conversar com vocês sobre a segunda estratégia, sobre o segundo passo, que é de negociação. Amanhã eu vou fazer uma outra live às 10 da manhã, aonde eu vou conversar com vocês aí sim sobre as estratégias de atração, ok? Mas vamos lá, muitos coaches conseguem
marcar reuniões com as empresas, certo? Consegue ir lá e marcar uma reunião com a empresa. E eu sempre digo o seguinte: se a empresa abriu um espaço para você na sua agenda, seja o empresário, seja o RH, é porque ele identificou de alguma forma que você pode ajudá-lo, certo? Empresários, RH, os profissionais não têm tempo, nenhuma empresa abre a agenda dela para uma reunião com você apenas por uma questão social de simpatia, certo? Isto não existe. Eu já fui de RH, né? E eu só marcava reuniões, eu só abria espaço na minha agenda se de alguma forma eu precisava, né? Eu tinha uma necessidade que eu imaginava que aquele profissional poderia me ajudar, poderia me atender, certo? Então, não perca essa oportunidade. Se a empresa, o empresário, o RH, abriu para você a possibilidade de uma reunião, é porque ele identificou de alguma forma que você pode ajudá-lo, certo? Então, não esse é o momento mais precioso. É a hora que você senta com a empresa. Só que aqui, e é exatamente aqui que está as estratégias de negociação. É você saber conduzir esta reunião de uma forma adequada. Quais são os principais erros, né, que os profissionais cometem nesta primeira reunião, certo? Quando senta com a empresa, né, para conversar, este primeiro contato com a empresa. Os principais erros são: a grande maioria não sabe conduzir esta reunião, tem um processo, né? Vendas, na verdade, é um processo, certo? Não é habilidade, né? Você não nasceu bom vendedor ou não. Você tem que dominar o método ou o processo, certo? E esta primeira reunião, ela tem um passo a passo, ela tem um método. E quais são os principais erros que se comete nesta primeira reunião? Primeiro, é você querer, tem dois grandes erros. Primeiro, é você querer fazer venda direta. O que eu quero dizer com isso? Muitos coaches vão para essa primeira reunião já querendo fechar um projeto. Isso é a maior prova, né, de que o foco da sua venda está completamente distorcido, certo? Muitos coaches, me deu um negócio aqui no meu olho. Muitos coaches chegam e dizem assim para mim: Eliana, eu marquei uma entrevista, né, uma reunião numa empresa, né? Que proposta eu levo? Eu digo: como assim que proposta você leva? Você já fez o briefing, o diagnóstico dessa empresa para saber o que ela precisa? Não é a minha primeira reunião, então. Você não vai levar proposta nenhuma. Como é que você vai levar proposta, né, para uma empresa que você, primeiro, você nem sabe se você pode ajudar? Porque não são todas as empresas. Pode ser que a necessidade da empresa não esteja dentro do seu escopo e aí você não vai conseguir ajudar, certo? Segundo, o foco está em você. Esse é um dos maiores erros, né? Muitos profissionais vão para essa reunião querendo já vender, né? Primeiro, você não tem como vender neste momento, porque você nem conhece a empresa, você não sabe as necessidades, você não sabe se você pode ajudar, você nem sabe o que ela precisa. Como é que você quer ir lá e já apresentar um projeto? Essa é a maior prova que o seu foco está distorcido, você está pensando em você. E uma venda relacional, o seu foco é no outro. O que o outro precisa? Eu posso ajudar e de que forma eu posso ajudar? E as empresas, aqui tem uma outra questão que a gente precisa entender. As empresas são tarimbadas, certo? Elas percebem claramente, né? Se você está lá realmente sério em ver o que ela necessita e se você pode ajudar, ou se você está lá só querendo vender. E se você está lá só querendo vender, tenha certeza que você não vai vender. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu digo assim: quanto mais você quer vender, menos você vai vender. Por quê? Porque quando você quer muito vender, você perde o foco no outro, o foco fica em você. E se o foco está em você, você não vai conectar.
Você não vai conseguir fazer uma reunião adequada. Você não vai conseguir estabelecer uma conexão, um relacionamento com essa empresa. E quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento, se essa empresa não confiar em você, ela não vai fechar com você, certo? Então, o primeiro erro, um dos grandes erros é ir para essa reunião querendo vender. O segundo grande erro é ir para esta reunião querendo e só falando de metodologia e ferramentas. Quem me acompanha sabe que eu bato nesta tecla constantemente. Empresas não querem metodologia. Empresas não querem ferramentas. Empresas querem resultados. Certo? Então, cuidado. Esses são dois grandes erros que você não pode cometer, ok? E vamos lá, qual é o objetivo, então, desta reunião? Quais são os objetivos principais desta primeira reunião? E aqui tem um outro aspecto que é extremamente importante. É nesta reunião aonde você fecha 80% da sua venda. Vejam que interessante. Eu estou dizendo para vocês que esta não é uma reunião de venda direta. Você não fica lá querendo vender. Mas toda a sua postura, toda a sua condução leva para a venda. É o que a gente chama da venda indireta, certo? E 80% do projeto é nesta reunião. Depois, você precisa saber fazer uma proposta diferenciada. E aí tá fechado. Aí os acordos, as negociações são em relação a cronograma, como é que vão fazer, como é que vai fazer o pagamento, coisas desse tipo. Muitos coaches me dizem assim, eu apresentei uma proposta e a empresa está com 500 objeções. É porque você não trabalhou bem no momento da negociação, né? Nesta primeira reunião. Porque esta primeira reunião, eu vou falar agora os grandes objetivos dessa reunião e depois eu quero explicar para você por que é nela que a gente vende, então, mesmo sem estar vendendo, né? Vamos lá, primeiro grande objetivo desta reunião, criar conexão com a empresa. Se vincular, criar um relacionamento com a empresa. Segundo grande objetivo desta reunião, construir a sua autoridade. Eliana, como é que eu construo a minha autoridade, né? Numa reunião, ajudando a empresa. E outra, sabe como você começa a construir sua autoridade? Através das perguntas que você faz. A empresa entende claramente o quanto você tem domínio técnico ou não pelas perguntas que você faz. E você cria autoridade através das perguntas que você faz. E a partir do que a empresa te responde, você começa a falar sobre aquilo que ela está te trazendo. E esta é a grande hora que você quebra objeções. Por quê? Se você começa, né, a de verdade querer, e isto é de verdade, certo? Querer conhecer essa empresa, como é que ela tá, quais são os seus objetivos, né? Enfim, se você começa a conduzir essa reunião desta forma, o que acontece? A empresa vai começar a falar. Conforme a empresa começa a falar, você tem por objetivo neste momento também começar a ajudar esta empresa a poder trabalhar no nível de consciência dela, né? Do porquê que aquelas coisas acontecem, né? O quanto aquilo é comum ou não é comum. Por que aquilo acontece? E o que é importante ser feito para aquilo ser solucionado? Percebe? Você aqui já está vendendo. Você já está plantando toda a sua venda, só que de uma forma indireta. E mais que isso, já ajudando a empresa. Às vezes os coaches me dizem assim, Liana, mas se eu ficar falando, se eu já for dar orientações para a empresa, ela não vai me contratar. Né? Eu sempre digo o seguinte, se ela soubesse fazer, ela já estaria fazendo. Certo?
Então, vamos lá, daqui um pouco a empresa te traz que ela está com dificuldade lá com a equipe dela, com os líderes dela, que os líderes não são protagonistas, que os líderes não assumem, né? Que os líderes são dependentes, que os resultados estão ruins, né? Você vai falar que isto, dentro do contexto, claro, desta empresa, né? Se isso for verdadeiro, no exemplo que quero te dar, né? Você vai dizer para ela que isso é extremamente comum, né? Pelo que ela está te dizendo, esses líderes, na verdade, eram excelentes técnicos. Então, na grande maioria das empresas, isso acontece, né? Aqui eu estou me conectando, aqui eu estou sendo empática com a empresa. A empresa está percebendo que eu não estou ali criticando ela, dizendo que ela está fazendo errado, né? Eu estou dizendo para ela que aquilo que ela está me trazendo é normal, e é normal por A, B, C e D, né? Mas, claro, e aí a gente continua, né? Podendo dizer para a empresa que o bom disso é que se ela já se deu conta disso, tem formas de resolver. E aí eu vou dizer como é que as empresas resolvem este problema que ela está me trazendo. Então aqui eu estou falando da solução, e eu estou falando da solução que eu sei fazer, né? E aí aquilo que eu disse antes, muitos coaches nessa hora dizem assim, mas Liana, aí eu estou dando a solução. Se a empresa soubesse fazer, ela já estava fazendo, certo? Ela não sabe fazer, ela vai te contratar para você ajudar ela a aprender a fazer isso que você está dizendo para ela. É assim que nós conectamos, é assim que nós criamos autoridade com essa empresa, ok? Tranquilo até aqui? Então, conectar, construir autoridade, outro ponto fundamental desta reunião. É nesta reunião que nós vamos levantar todos os dados que nós precisamos para o diagnóstico, né? E nesta reunião nós já vamos fazendo o diagnóstico, certo? Nós já vamos fazendo o diagnóstico. Diagnóstico tanto das necessidades como do momento de compra desta empresa, né? Qual é o problema que essa empresa tem? E problema não quer dizer esses dias, agora eu não lembro se foi num grupo, se foi aqui, né? Não me lembro aonde, mas um coach me disse assim, Liana, eu fui numa empresa e a empresa me disse que tá tudo certo, né, neste momento, assim, que ela tá tendo resultados, que ela não tem problemas, né? Claro, a gente sabe que isso não é verdade, né? É bem provável que essa empresa tenha vários problemas, mas ela não está se dando conta. Mas ok, o discurso dela neste momento é esse. E essa coach estava dizendo exatamente isso. E Ana, né, na reunião, né, ela me disse que estava tudo certo, né? Que ela está tendo os resultados, que eles estão atingindo os objetivos. O que nós fazemos nessa hora, né? A gente elogia, a gente diz que legal, que perfeito isso. E o que vocês fizeram, né? O que vocês fazem para conseguir hoje, né, ter todos os resultados que você tem e tal. Quer dizer, eu estou valorizando o que essa empresa faz, o que ela já tem. Só que aonde daí que está o gancho para eu vender os meus trabalhos, né? É na seguinte pergunta. Perfeito. E quais são os objetivos, assim, de vocês enquanto empresa, né? Daqui a 5 anos, onde vocês querem estar? E hoje, né? Da forma que vocês estão, né? Isto sustenta vocês chegarem onde vocês querem? Porque às vezes o problema não é agora. A grande maioria é, certo? A grande maioria não está conseguindo hoje. Mas estou te dando aqui um exemplo daquela empresa que pode dizer assim, não, tá tudo certo. Perfeito, se tá tudo certo. Só que o que te trouxe aqui não é o que vai te levar aonde você quer chegar. Percebem? Se você sabe conduzir uma reunião, não tem como você não identificar gaps, pontos que você pode ajudar essa empresa, né? Que você pode trabalhar com a empresa, ok? E nesta reunião também, então, você vai fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico, tanto do que ela precisa, porque aqui era outra coisa que eu ia dizer para vocês, né? Uma questão importante no diagnóstico. Você vai levantar o que a empresa necessita, né? O que de verdade ela necessita. E aqui, quando a gente fala em diagnóstico, né,
né? Não é você anotar o pedido da empresa. Porque na maioria das vezes, o que a empresa diz que é o problema, realmente é só o problema, não é a causa. E para você elaborar uma proposta diferenciada, você tem que entender as causas. É isso que vai surpreender. E muitas vezes tem empresas que te dizem assim, eu quero um treinamento X. Só que aquele treinamento X não vai resolver o problema dela. E por isso nós temos que ter a grande maestria do diagnóstico, né? De conseguir realmente identificar qual é a necessidade, qual é o problema e por que esse problema está acontecendo, né? Depois disso, né, em paralelo com isso, nós precisamos identificar qual é o momento de compra da empresa. Em que momento esta empresa está de compra, certo? O que eu quero dizer com isso? As empresas, elas têm momentos, certo? E se você não conseguir fazer o diagnóstico do momento de compra, o que vai acontecer? Você, às vezes, vai até elaborar uma proposta super diferenciada, mas que não está de acordo com o momento de compra da empresa. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai fechar com você. Muitas vezes, e aqui tem duas situações, e aí a importância da nossa habilidade, né, de conseguir realmente realizar este diagnóstico, fazer este diagnóstico. Você pode, às vezes a gente chega na empresa, vai conduzindo esta reunião, né, vai fazendo as perguntas que nós precisamos fazer. E a gente se dá conta que essa empresa, ela precisa realmente, assim, de um grande trabalho em todos os níveis de liderança, ou é uma microempresa, precisa começar pelo empresário, porque o empresário é que está fazendo, né? Não está sabendo fazer a gestão da sua equipe, enfim. Né? Só que eu, na hora do diagnóstico, eu identifico que ele ainda não está pronto para comprar este trabalho, para fechar este trabalho com esta amplitude ou com este foco, certo? E aí não adianta você fazer uma proposta que é realmente do que ele precisa, se ele não está pronto ainda para comprar isso, para fechar isso. Então, qual é a estratégia? Você faz uma proposta menor, né? Entra num ponto específico. A partir das reuniões de feedback e acompanhamento, você vai trabalhando no nível de consciência, né? E quando você for fazer a reunião de fechamento, de feedback e fechamento, aí sim, ele já vai estar pronto para um projeto maior. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você vai para uma empresa, né? E essa empresa já está pronta para um projeto sistêmico, um projeto maior. E você fica na demanda inicial dela. E ela também não vai fechar com você. Porque ela não vai sentir consistência naquela proposta. Porque por mais que conscientemente ela ainda não saiba que ela precisa de muito mais, ela percebe que ela precisa de muito mais. E aí ela vai achar a sua proposta superficial e não vai fechar com você também, certo? Então, aqui são as grandes habilidades de diagnóstico. É exatamente por tudo isso que eu estou falando para vocês, é que eu digo que é nesta reunião que nós fechamos 80% da venda, certo? Por quê? Porque é uma reunião que realmente, se você souber conduzir essa reunião, você cria conexão, você cria autoridade. Esta empresa vai te abrir todas as suas dificuldades, porque ela está percebendo que o seu foco está nela, que mais do que vender, você está querendo ajudar ela, você realmente está querendo entender. Né? Eu não sei se você já tiver esta vivência, né? De quando você vai, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo, quando você vai numa loja, né? E a vendedora nem investiga com você direito o que você quer, qual é o seu gosto, para que é, e já vem te mostrando um monte de coisa. Qual é a sensação que a gente fica? Né? A sensação é, não está preocupada comigo, ela está preocupada em vender. E isso desconecta.
Então, se por um lado, vendas para nós que somos da área humana, né, não é algo que está muito presente no nosso DNA, quando você entende que a venda de processos de desenvolvimento ela é relacional, aí nós estamos em casa, né? Porque a princípio, esta é a nossa grande expertise, né? Criar relacionamentos. Querem ver outro exemplo? Quando você vai num médico, certo? E o médico te faz lá 2, 3 perguntas apenas, não te pede exames e já te passa uma receita. Como é que fica a sua credibilidade nesse médico se você ainda não conhece ele? Eu, pelo menos, fico com nenhuma credibilidade, né? E não interessa se ele é médico, se ele é PhD, o que ele é. Se eu não perceber que de verdade ele está focado em mim, né? No que eu estou falando, ele não tem a minha credibilidade. E acredito que com a maioria de vocês também. Por quê? Porque uma relação médico-paciente também é relacional, né? Se você não confia no médico, você não vai fazer o tratamento que ele está te indicando. Com as empresas, nesse nosso relacionamento com as empresas é exatamente a mesma coisa, certo? Então, aqui, a grande orientação, né, o grande conselho que eu dou para vocês é: saiba, tenha maestria nas reuniões estratégicas de venda. Se você tiver maestria nessa reunião, né, é como eu disse, nenhuma empresa vai marcar com você só para ser simpática com você. Se ela marcou, é porque de alguma forma ela tem uma necessidade. E que de alguma forma ela percebeu que talvez você possa ajudá-la. Daí para frente a responsabilidade é sua. A maestria tem que ser sua. Você é que tem que saber conduzir esta reunião. E somos nós que conduzimos, certo? Somos nós que temos que fazer as perguntas certas, ok? E eu disse antes para vocês o seguinte, né? Que 80% da venda é fechada nesta reunião. Mesmo que nós não tenha apresentado proposta nenhuma. E por que, então, que 80% da venda acontece nessa reunião? Porque você já vendeu o projeto sem vender. No final, é natural a empresa te dizer, você pode fazer, então, uma proposta nesse sentido? Só que você já vendeu toda a ideia. Mas você vendeu toda a ideia nesta comunicação, nesta conversa, neste diálogo com a empresa. E não apresentando seus serviços. Vocês percebem a diferença? Então, se você sabe conduzir estas reuniões, se você conseguiu marcar com a empresa, e você conseguiu, né, que esta empresa te recebesse, você está com a faca e o queijo na mão. Agora é apenas saber cortar, né? Agora é apenas saber utilizar os instrumentos que você tem, ok? Vamos lá, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. A Cláudia está perguntando como lidar com o comportamento dos líderes que não aceitam mudança. Cláudia, isso você já está falando do processo de desenvolvimento, né? Essa sua pergunta já é do processo de desenvolvimento. Eu não vou falar, não vou explicar como é que a gente faz isso dentro do processo de desenvolvimento, mas isso que eu vou imaginar, né? Que o líder, o empresário está te perguntando isso, né? Que os líderes dele têm muita dificuldade de mudança, né? Ou que ele tá, né? Vamos lá, você foi para um trabalho e você está percebendo a resistência. Resistência é algo natural, você apenas precisa saber lidar com isso, certo? Só que aqui tem uma questão extremamente importante, que é fundamental também na nossa reunião, nessa primeira reunião com a empresa. Nunca prometa o que você não pode entregar, certo? Eu sempre que estou negociando com as empresas, fazendo essa reunião com as empresas, eu digo para elas que, né, o resultado, ele depende de 3 partes, da minha, do grupo e da própria empresa, certo?
Qual é a postura que a empresa tem em relação a esses líderes? Então, muitas vezes a empresa me diz assim, os meus líderes não querem mudar. Né? E eu pergunto para ela, e quando eles não querem? Fala um pouco mais, né? Elas vão falar. Eu digo, ok, e quando eles não querem mudar, o que é que você faz? Porque se a empresa também não faz nada, esses líderes não vão mudar nada, nunca mesmo. Eles vão mudar para quê? Então, Cláudia, a primeira coisa que nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade. Nós não temos a responsabilidade de mudar o líder. Até porque nós nem temos esse poder, certo? Nós não temos o poder de mudar o outro. O nosso grande papel e o nosso grande papel é ser facilitador para esta mudança. E o nosso grande papel é trabalhar na conscientização dos líderes, para que eles façam escolhas conscientes. E tem líderes que vão escolher não mudar. Só que aí qual é a nossa função? É trabalhar na conscientização dele, na consciência dele do que significa não mudar, mas essa pode ser sim uma escolha dele, né? Eu não sei de que tipo de trabalho tu está falando, né, Cláudia? Porque aí depende de cada tipo de trabalho a condução que a gente faz. Mas o principal é nós podermos entender e deixar claro isso para os líderes, né? Eu já contei esse exemplo, vou contar aqui de novo, porque eu acho que casa bem com a tua pergunta, para te entender o que eu quero dizer. Uma vez eu estava fazendo uma apresentação de um grande projeto numa empresa. O projeto estava fechado já, né? E eu estava fazendo a apresentação do projeto para os líderes, né? E os líderes estavam numa postura de resistência, Cláudia, né? E eles estavam falando entre linhas, né? Nas entrelinhas, na linha assim. Mas isso não vai dar certo, né? Meio que assim, é fogo de palha, né? Isso não vai acontecer. Até que chegou uma hora que um líder foi e disse assim, né? Fez esta pergunta. Imagina, nós estávamos num grupo, eu estava apresentando todo o projeto de desenvolvimento que ia ser realizado com eles. E vai um líder e diz assim para mim, e o que você vai fazer se um líder não quiser mudar? O que você vai fazer? Aqui nós precisamos entender. Primeiro, ele estava colocando a responsabilidade em mim, da mudança, e não neles. E a responsabilidade da mudança não é minha, é deles, né? Aí eu fui e disse assim para eles, porque eu já estava trabalhando a resistência e eles continuavam naquela, né? Aí nessa hora que ele disse isso, né? Eu respondi exatamente assim, para ele e para o grupo, porque aquela pergunta era do grupo, não era só dele. Aquela resistência não era só dele, né? Era do grupo. Naquela hora eu disse assim, olha, o que eu vou fazer se algum líder não quiser mudar? Eu não vou fazer nada. Por quê? Deixa eu explicar, né? Eu acho que eu ainda não consegui ser clara, né, para vocês em qual é o meu papel. Então vamos lá, deixa eu explicar de um outro jeito. E aí eu fui e disse assim, olha, imaginem o seguinte, imaginem que tem um precipício, certo? E que um líder chega na ponta deste precipício e diz assim para mim, eu vou me atirar. Qual é o meu papel e a minha responsabilidade? O meu papel não é segurar ele. O meu papel não é puxar ele para ele não se atirar. O meu papel é dizer para ele, olha, a decisão é sua, né? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você se atirar, você precisa ter consciência que você vai morrer. Deus não vai te salvar. Não vai surgir um paraquedas do nada. Você não vai ficar enroscado numa árvore. Se você se atirar, você vai cair, você vai morrer. Certo? Não se iluda que não vai aparecer um paraquedas do nada. Se você escolher se atirar, é uma escolha sua. Só você precisa ter consciência que você vai morrer. Por outro lado, se você decidir ficar, eu posso te ajudar. Mas a escolha é sua. Fica claro, Cláudia?
Claro, na hora que eu disse isso, o que eu estava dizendo para eles? Eu estava dizendo para eles o seguinte, olha aqui, ó, a minha responsabilidade não é mudar vocês. A minha responsabilidade é ajudar vocês a terem consciência do que acontece se vocês mudarem ou se vocês não mudarem. Mas a escolha é de vocês. É assim, Cláudia, que nós trabalhamos com a resistência. É desta forma, é sendo muito claro. Mesma coisa com a empresa. Nesta reunião, né? Nesta primeira reunião. Muitas vezes, a empresa, ela diz assim, ah, Eliana, mas eu já fiz trabalho com os meus líderes e não deram certo. Aí eu vou querer entender, né, o que ela já fez, como é que foi e tal. E às vezes, o que acontece? A empresa fez um treinamento de 16 horas, ela quer mudar uma cultura. Nessa hora eu preciso dizer para ela, fulano, sabe por que não deu certo? Porque em 16 horas a gente não muda uma cultura. É por isso que não deu certo. E aí eu vou explicar sobre isso. Esta é uma reunião, né, aonde é aí que a gente constrói a nossa autoridade. É quando nós de verdade somos honestos com a empresa, de dizer o que é possível e o que não é possível. Por quê? Pela empresa, e não é por sacanagem, é por falta de conhecimento mesmo. Pela empresa, ela quer que você vá lá, faça 8 horas, faça um workshop de 4 horas e resolva a vida dela. Eu preciso dizer para ela que isso não é possível. Né? Que em 4 horas, sim, nós vamos conseguir trabalhar, né, a questão da conscientização, a sensibilização para aquele tema. Mas a mudança não vai ocorrer em 4 horas. Né? Então, nós precisamos, e é assim que nós construímos a autoridade. Às vezes os coaches me dizem assim, mas Liana, se eu disser isso para a empresa, né, ela não vai fechar comigo. Engano seu. Se você não falar isto, ela pode até fechar com você, mas vai ser um trabalho só. Sabe por quê? Porque não vai dar resultado. Eu sempre digo isso para os coaches, eu digo, olha, não venda o que não é possível. E isso é competência técnica nossa, é eu que tenho que dizer para a empresa o que funciona, o que não funciona. Ela não tem este domínio. E isso tudo é feito nesta primeira reunião. E é por isso que 80% do projeto é fechado aqui. Porque eu vou quebrar todas as resistências, todas as objeções que a empresa possa ter neste momento. Se a empresa não traz as objeções, quem levanta as objeções sou eu. Eu que digo para ela. Olha, tem empresas que dizem A, B, C, D. E eu sempre respondo para essas empresas. Percebem? Eu estou levantando objeção e eu já estou quebrando. Mas por que isso é possível? Porque a empresa não me sente vendendo. Eu estou ali construindo um relacionamento, criando a minha autoridade. E é exatamente isso que você precisa fazer. E aqui é uma das grandes dificuldades dos coaches. Na verdade, né, a maioria dos coaches tem muita dificuldade na atração, na negociação, na conversão e na retenção. Né? Então, exatamente para poder, né, ajudar os coaches nisso, né? Porque aqui tem muitas distorções, tem muitos coaches literalmente falindo, né? E quando eu digo falindo, eu quero dizer o seguinte, se você não vende, você está falido. Né? Por quê? Porque não está entrando, você não está tendo retorno. Né? E não adianta, você não vai ter retorno financeiro, você não vai impactar a vida de pessoas se você não vender. Ou você escolheu seu coaching filantropia, né? Aí é outro que a maioria de vocês não é essa a escolha, não, né? Não está aqui para fazer filantropia. Quer sim mudar o mundo, quer sim ajudar as empresas, quer ajudar, né, os líderes, mas quer ser muito bem remunerado por isso também, né? E foi exatamente para poder ajudar vocês nesta caminhada que eu sei que para a grande maioria não é fácil mesmo, é difícil, né? É que nós abrimos uma nova turma do Gerador de Vendas para Coaches, que é um programa onde eu ensino exatamente tudo isso. Atração,
negociação, conversão e retenção, certo? Este é um programa que hoje o valor dele normal é R$ 2.000, né? Mas eu estou abrindo neste momento uma oferta única e exclusiva, mas que é somente para quem está no grupo VIP. Então, nós estamos com o grupo VIP, certo? Este grupo, ele só tem o objetivo de eu apresentar a proposta e esta mega oferta que eu vou fazer, certo? Então, se você quer ter o meu auxílio, né, nesta caminhada, se você realmente quer aprender a fazer vendas relacionais para empresas e para líderes, né, vem para o grupo VIP, né? Olha lá todo o nosso programa, porque na segunda-feira eu vou estar, no domingo, na verdade, eu vou estar abrindo a super oferta, né? Um grande desconto, mas que vai durar apenas um dia, certo? Então, se você quer aprender realmente a fechar processos com muito mais facilidade, se você realmente quer ter maestria no processo de vendas, né, com consistência, profundidade, fica aqui o meu convite para você. Lá na bio tem o link, né, para você entrar direto no grupo, certo? Esse grupo ele fica a maior parte do tempo fechado, mas chegando lá você recebe todas as informações. Ou me chama aqui no privado, que eu te passo o link, certo? Só que para entrar no grupo VIP é somente até amanhã, certo? Amanhã à noite esse grupo fecha, porque no domingo eu já vou abrir a oferta e essa oferta vai ser feita apenas para quem está lá dentro, ok? Combinado? Muito bem, então, né? Já extrapolamos aí nosso tempo também. E vamos fazer o seguinte: nos encontramos amanhã às 10 horas. Amanhã eu vou estar fazendo aqui uma live onde eu vou estar conversando com vocês sobre as estratégias de atração. E aonde nós vamos estar conversando como é que você atrai as empresas e os líderes de uma forma efetiva, ok? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos aqui no grupo VIP, caso você tenha interesse, né, em aprender, desenvolver as técnicas de venda relacional. Eu estou esperando aqui no grupo VIP, o link está lá na bio, ok? Um grande abraço, um ótimo dia. Tchau!